Bom dia, queridos e queridas, seguidores e seguidoras da Madame Tarot Portugal de todos os signos. Vamos ver aqui a leitura para a Lua Nova no dia 20 de novembro. Temos aqui uma leitura interessante aqui para as energias de 20 de novembro. É uma Lua muito potente. Não sei se tem tido um mês de novembro muito agitado ou não. Mas temos notado aqui vários signos, várias pessoas que me têm relatado de vários signos diferentes, virginianos, geminianos e geminianas e virginianas, muitos eventos fora do normal, não é? De coisas elétricas, olha a temperança, muito interessante, coisas elétricas, situações inesperadas. Nesta altura do ano, no hemisfério norte, estamos aqui já em época de outono e algumas tempestades, algumas chuvas, mas nada justifica às vezes tantos problemas, não é? Problemas com carros, problemas com eletricidade, enfim, umas energias bem tensas aqui no mês de novembro. Temos Mercúrio, penso que está retrógrado até 27 de novembro, portanto sempre muito cuidado nas vossas comunicações, interações. Verifiquem sempre e-mails, spam, mensagens, e-mails perdidos, etc. Esta carta quer vir para a minha mão, Rainha de Espadas. Já sabem, Madame Tarot Portugal é um canal geral de leituras gerais, por isso levem o que é para vocês, deixem aquilo que não é. Vejam sempre em conjunto com o vosso mapa astral, o vosso signo que tem no ascendente, na Lua, Júpiter ou Vênus. É sempre interessante verem se bate certo, não é? A mensagem. E portanto, carreguem nesse like, inscrevam-se no canal. O melhor que podem fazer desde já, é fazer o... Meninos, desculpem lá os meus cachorros, ainda é muito cedo e não conseguimos passear ainda. Temperança 2 vezes, em 2 baralhos diferentes, portanto já sabem, a mensagem é forte. Já vamos explorar um bocadinho mais a carta da temperança, muito interessante. Como eu estava a dizer, a forma de apoiarem o canal é carregarem no like, carregarem no sininho que vem no canto inferior direito do vídeo. É totalmente gratuito para vocês, não vos vinculem nada, recebem automaticamente os vídeos e eu nunca vou entrar em contato com vocês a pedir nada, ok? E portanto nunca vou solicitar dinheiro, leituras... E se alguém fizer isso, não sou eu. Portanto, ignorem, bloqueiem ou denunciem essa pessoa. Temperança, vamos só ver aqui o que é o significado desta carta. Ela aparece invertida nas comunicações e interações, nos atos e atividades, nas comunicações e interações, aparece aqui atrás invertida e aparece no fim de novembro, que também bate ali naquela semana do fim do Mercúrio retrógrado, do 27, do 20 ao 20 e tais, 27, 28, 30 de novembro. Portanto, muita temperança. Estamos a ver aqui já, vou-vos dizer aqui os significados da carta. Ela é uma carta potentíssima. A temperança é o alquimista da vida e chama-vos para criar a vossa mistura, não é? Do vosso propósito, usando a moderação, a paciência como ingredientes. Onde é que vocês estão a focar a vossa energia neste momento, queridos e queridas seguidores? Talvez estejam a exagerar na vossa vida social ou na vossa vida laboral, demasiada comida lixo, não é? E muito da qual eu também sou culpada, ou estão a gastar demasiado dinheiro em coisas superficiais, ou a beber demais, ou a fazer qualquer coisa menos equilibrada, não é? A trabalhar demais, a dormir demais, ou a dormir de menos, a fazer demasiado exercício, pode ser para mais ou para menos. Portanto, podem estar também a focar-se demasiado em determinadas relações, relacionamentos que estão a esgotar a vossa energia.
Estão a ser demasiado materialistas, demasiado espirituais, ou seja, não têm que viver neste mundo de paixões extremas e de ansiedade constantemente a correr de um lado para o outro. Desacelerar faz com que também o desejo pelos excessos também diminua. E portanto é mais difícil do que parece, efetivamente, todos e todas nós passamos por isso, não é? Mas não faça nada, o que diz o conselho da carta é não fazer nada demasiado drástico neste momento. Simplesmente fique longe do tudo ou nada, da repreensão, do negativo ou positivo, daqueles extremos, daqueles limites, seja suave. A temperança é isso, é a alquimia, não é? Como se fosse limpar a vossa energia dos extremos, vai focar-se e vai encorajar uma dinâmica, um fluir que nutre, não é? E que está alinhado com o vosso propósito alquímico. Perfeito, aliás. Procurem o equilíbrio e estejam cientes dos vossos recursos enquanto usam todos os elementos que têm à vossa volta para alcançar esse equilíbrio bonito, não é? E, portanto, quando trabalham nesse caminho do meio, não é? Nesse caminho reto, nesse equilíbrio, vocês vão nutrir a vossa completude espiritual. Estava a ver aqui o que é que temos a nível de cartas. Temos muitas espadas, temos muito ar. Temos a rainha de espadas, temos o 5 de espadas e temos o 2 de espadas. Já na leitura de ontem que eu fiz de 15 a 30 de novembro, muito o signo ar, Gêmeos, Aquário, Libra. Também Ouros, Virgem, Touro, Capricórnio. A temperança tem água também. E temos o Pajem de Copas também. Câncer, Escorpião, Peixes. Pouco fogo, está aqui pouco fogo. Talvez sejam estas as energias que têm que trabalhar melhor, mas não vejo aqui cartas repetidas, nem números repetidos. Apenas os 2 5, mas um está invertido e outro está na vertical, portanto não fazem match, não é? Mas temos o 5 de ouros, que é uma carta nos vossos atos, atividades, portanto aquilo que vocês produzem para o vosso dia-a-dia, o trabalho, estudos, capacitação, treinamento. Estão com alguma dificuldade de saúde ou financeira. Estão a sentir-se ostracizados ou ostracizadas, deixados de fora, postos de parte, a sentirem-se um bocadinho preocupados com a vossa segurança. Pode ser segurança financeira, material, laboral, porque isto é nos atos e atividades, académica. Mas também há aqui uma oportunidade para limpar estes bloqueios energéticos, ok? Há portas aqui que ativam oportunidades mágicas e estão sempre a abrir-se para vocês. Muito interessante. Portanto, há aqui qualquer coisa que vocês estão a desbloquear, principalmente nos vossos atos e atividades do trabalho, etc. Comunicações e interações. Como falámos da temperança já em grande destaque, vamos voltar aqui à temperança. Quando ela aparece na sua posição invertida, significa interesses que colidem, como se fosse a água e azeite, os extremos, a desarmonia, não é? Aquilo que já estivemos a falar que temos que equilibrar aqui à volta da lua nova no dia 20. A necessidade de praticar moderação em algum aspecto da vossa vida, alguma severidade nas comunicações, polaridade, impaciência. Não façam isso. Não façam isso, é isso que eu estou a ouvir. Não façam. Portanto, continuem aqui no vosso caminho mais equilibrado, mais justo. Vou só espreitar aqui no meu primeiro livro de tarot se eu consigo encontrar aqui a temperança. Porque é uma carta que tem muito que se lhe diga. É uma carta magnífica, diga-se de passagem, com grande significado espiritual e que deve ser aproveitada, não é? Ora bem, a temperança.
Fluidez, crescimento, finanças, reconciliação e compromisso. Mas quando ela está invertida, é a desarmonia com diferentes aspectos da vossa vida, como eu estava a dizer. Aqui está especificamente nas comunicações e interações. Podem ser comunicações e interações de todo o tipo, não é? Com amigos, com família, com o trabalho. Pode indicar que se sente assoberbado ou assoberbada pelo seu passado. Caro seguidor, cara seguidora da Madame Tarot Portugal, pode sentir que reprime o que aprendeu com a experiência passada e que se centra exclusivamente no futuro. Portanto, isto gera ansiedade, não é? Em tempos práticos, invertida, a temperança pode significar que não está a gerir aqui uma situação volátil positivamente aqui nas vossas comunicações e interações. Isto pode influenciar as vossas finanças. E portanto a temperança então é esta clássica, esta figura feminina à beira-rio, não é? Ela está a verter água entre as duas taças, é conhecida como anjo do tempo, significa o fluxo do passado para o futuro. Os seus atos atestam-lhe a criatividade e o equilíbrio. O dedo do pé na água revela a sua ligação com o inconsciente. O número 14 significa reconciliação e crescimento. Portanto, compromisso, crescimento, fluidez, finanças, é isto que se devem concentrar aqui à volta do dia 20. O Pajem de Copas aparece nas relações e relacionamentos. Mais uma vez, quando eu digo relações e relacionamentos, não é necessariamente amoroso, namorado, ou marido, ou mulher, ou namorada. Pode ser quaisquer relações e relacionamentos. Sejam elas... Meninos, calma. Sejam elas de amizade, de trabalho, portanto, as vossas dinâmicas, relações e relacionamentos. O Pajem de Copas é uma boa carta. Significa que alguém ou vocês estão com algum... a começar a sonhar novamente, talvez com a vossa vida amorosa, a estar no sítio certo, à hora certa, a conhecer pessoas boas, criatividade, trajetórias inesperadas, magia, sincronicidade, como se fosse um coração aberto e feliz, sensibilidade, e estar como se fosse aquela ingenuidade do romance, da paixão nova, não é? Sentirem-se motivados e motivadas por ideias novas, porque isto pode ser amigos do trabalho, relacionamentos do trabalho, um grupo novo, aqui a tentarem objetivos novos, não é? A tentarem coisas novas. O 2 de espadas, na sua posição vertical, indica também nas finanças e nos bens materiais aqui algo que estão talvez numa encruzilhada, a fazer aqui uma escolha difícil, a opor-se a ideias ou opções, a chamarem a melhor, como se fossem indicarem o melhor percurso para a ação, a memória e os pensamentos. Quando estão cegos pelo desconhecido, vocês podem confiar em vocês mesmos para irem na direção da luz mais intensa. E, portanto, têm que talvez perceber aqui... Há coisas que não sabem, não é? Ela está cega nos 2 de espadas, ela não sabe o que é que vai acontecer a seguir, mas vão ter que dar um salto no desconhecido de alguma forma, porque depois tem a Rainha de Espadas aqui, à volta do dia 20, vamos dizer de 20 a 27, ou um bocadinho antes de 20, não é? Com aqueles efeitos da Lua, que é onde estamos um bocadinho agora, não é? Daqui até à volta da Lua nova. A Rainha de Espadas, quando ela aparece invertida, também tem um significado de tensão, mais uma vez, nas comunicações. Portanto, estamos aqui a ter a mesma mensagem várias vezes. Talvez uma comunicação fria e dura. Cuidado, já temos a temperança invertida aqui nas comunicações e interações e voltamos a ter a Rainha de Espadas aqui à volta do dia 20, nestes dias anteriores. Portanto, é agora. Tenham cuidado, por favor. Excelente comunicador ou comunicadora, mas estão num momento a ser um bocado mais frios e frias, estão com essa tendência. Cuidado, queridos e queridas seguidores. Conseguem ver as palavras mais sábias para se tornarem, para não serem
nem maldosos, nem emocionais, nem indiferentes, não é? Assim um bocado procurar aquele equilíbrio de que estamos a falar na mensagem, para usar a vossa cabeça mais e o coração menos, ok? Portanto, não andem para cima e para baixo nas vossas comunicações, tentem ser mais neutros, mas também não indiferentes nem amargos, não é? Falem com clareza e com sabedoria, é o que diz aqui à volta desta lua. Temos os 2 5 de ouros, não é? Já vamos ver aqui com mais pormenor. Aqui aparece invertido, aqui também à volta de dia 20, 5, peço desculpa, o 4 de ouros. O 4 de ouros é uma carta interessante também. Ela fala da distribuição da riqueza e aparece invertida. Talvez estejam demasiado agarrados ao vosso dinheiro, não é? Quando ela aparece assim, não estão a conseguir, acham que têm sempre a menos e não têm, agradeçam aquilo que têm, é sempre uma forma de manifestar uma nova energia. Talvez a sobrevalorizarem o dinheiro, sejam mais caridosos e caridosas e o universo retornará, queridos e queridas, para vocês uma vida abundante e têm mais do que precisam, e é isso que devem dizer: eu tenho mais do que preciso, eu tenho uma vida abundante. Aqui é que é o 5 de ouros invertido. E o 5 de espadas, quando ele aparece, também significa que tem aqui algumas oposições, pessoas um bocadinho contra vocês, pessoas ciumentas, enfim, como se fosse conflitos, vantagens injustas, com experiências de perda. Vocês estão a pretender, como é que se diz, conciliar as vossas capacidades com a vossa confiança, um bocadinho a sentirem-se talvez que as vossas vitórias são com um amargo de boca, não é? Não sei porque é que estou a ouvir isto, mas meninos, desculpem. As lições movem-nos para a frente sempre, queridos e queridas seguidores. Portanto, podem estar a sentir-se de alguma forma com uma experiência mais difícil, aqui perda, não é? Com conflitos, estão a sentir aqui alguma coisa que não está assim tão bem, mas que na realidade depois a temperança vem reequilibrar. Eu acho que a chave da vossa leitura é isso, é a temperança, reequilibrar as coisas. Vamos ver aqui uma mensagem do oráculo da terapia dos anjos. Vou tirar aqui umas mensagens gerais que eu acho que é importante. O mês de novembro tem umas energias muito tensas. Esta carta estava no fundo do baralho quando eu levantei o baralho e agora saiu-me para a mão. Eu sei que vocês não podem não acreditar, porque eu estava com a câmara desligada, mas eu sou muito curiosa, às vezes viro os baralhos para ver o que é que está por baixo. Use os seus dons espirituais e capacidades naturais para atrair o desejado. Querido e querida seguidora. Eu fico doida com estas coincidências, porque realmente não são coincidências. Não é normal eu ter baralhado a carta, não é? Eu fiz tudo à volta e de repente sai a carta que eu vi no fundo do baralho. Acontece tantas vezes. Poder de manifestação. Vamos ver o que é que diz o oráculo da terapia dos anjos. Se estão a gostar da leitura, carreguem no like, carreguem no sininho. O mais importante é o sininho. Vem naturalmente direto para o vosso feed. As leituras não são obrigados a ouvir tudo naturalmente. Levem o que é para vocês e deixem aquilo que não é. Mas sempre apoiam o canal de uma forma totalmente gratuita, ajudam a espalhar a mensagem. Que asas maravilhosas, amarelas. Use os seus dons espirituais e capacidades naturais para atrair o resultado desejado. Vejam bem. Tem o poder. Com esta carta, os anjos lembram-no das suas capacidades espirituais inatas. Talvez tenha andado a queixar de algo ou se anda a sentir como uma vítima sob a influência da vontade de terceiros. Falamos muito disto, ser puxados de um lado para o outro. Estou a ver aquela imagem de puxa e empurra, puxa e empurra, não sei o quê. Esta carta serve para lembrar
que tem de facto o poder de mudar tudo na sua vida ao usar os seus dons espirituais naturais de manifestação. Quando se queixa, dá o seu poder aos outros. As queixas também são afirmações negativas que atraem mais dos mesmos efeitos indesejáveis. Os anjos gostariam que substituísse o velho hábito de se queixar por uma relação mais saudável, de visualizar e pretender o resultado desejado. E funciona! Diz aqui o oráculo da terapia dos anjos. Pense numa situação que gostaria de melhorar, escreva, desenhe ou crie uma colagem que descreva o cenário preferido. Olhe para esta representação dos seus desejos diariamente. Não se preocupe com o modo como se vão manifestar. Sempre que der por si a preocupar-se ou a duvidar das suas capacidades de manifestação, diga: anjo fiel, anjo da beleza, por favor embeleza os pensamentos que tenho sobre os meus desejos para que estes se baseiem completamente no amor. Que mensagem tão linda! Já não tiro as letras há muito tempo. Vamos ver letras relevantes. Aqui à volta, dia 20, lua nova. Letras relevantes, por favor, para os meus seguidores e seguidoras. Ui, já virou uma. I, C. Realmente ele parece o Ícaro, este anjo. H. Eu disse Ícaro e pode ser. Ish. I-C-H-E. Mais uma letra ou outra, por favor, para os meus seguidores. Obrigada. A, U e V. Não sei se estas letras são relevantes para vocês ou não. Vamos ver aqui umas frases. Eu gosto das frases no final. Queria tirar aqui o oráculo também de... Porquê? Estão a perguntar-se porquê, queridos e queridas seguidores de alguma coisa? Parece um pouco a mesma... Lembrou-me o 5 de ouros, esta carta. O porquê. Me parece aqui. Porquê? Carta número 31. Deixa eu ver aqui rapidamente. Porquê? As motivações por trás da intenção. O poder de saber o porquê. Vou só ler-vos a mensagem geral porque estamos a ficar sem tempo. Neste momento, compreender os seus motivos é algo muito poderoso. O oráculo pede-lhe... para ser muito claro sobre o motivo de fazer esta pergunta, procurar esta resposta, comportar-se desta forma e, mais importante ainda, fazer esta escolha. Saber a sua motivação é a chave da realização. Quando for clara em relação ao assunto, a sua intenção passará a ser um ímã para os milagres. Os motivos definem a natureza da sua experiência. Quando pensar numa coisa, sinta-a e depois haja de acordo com isso. Este motivo invisível é a energia vital dentro da semente que lhe dá a vida e contém o potencial de crescimento. Muito bom. E por fim, aqui umas frases. Vamos ver aqui umas frasezinhas rapidamente. Tenho saudades suas. Ligação de uma vida passada. Está aqui alguém a querer entrar na vossa leitura. E quando aparecem estas cartas, eu tenho metade das cartas de autoajuda, a outra metade. Persista. Então, temos duas mensagens de autoajuda, temos duas e temos, deixa-me ver se temos mais alguma mensagem. E temos duas de amor. Voou esta. Explore novos horizontes. Portanto, vocês estão aqui numa encruzilhada. É isso que eu estou a ouvir. Encruzilhada mental. Estou a ver aqui uma carta de amor. Voou e voou bem. Outra vez, mesma carta de ontem. Amor próprio. Amem-se a vocês próprios. Amem-se a vocês próprios. Carta número 8. Também é o sinal do infinito. Também muito simbólica esta carta de algo muito positivo que poderá acontecer na vossa vida. Vocês estão a manifestar o auto-amor. E
vou ler novamente porque eu não sei de cor todas estas cartas, as mensagens, mas vou ler aqui a versão em português. É uma carta magnífica. Ame-se a si mesmo ou a si mesma, querido e querida seguidor. Vocês são a vossa melhor metade, ok? A história que esta carta conta é: passe-me aquele espelho, meu querido. Eu tenho que dar uma olhadela mais de perto. Ela adora a sua aparência. E esse amor irradia-se para fora e depois retorna em duplicado. A nível de meditação, pensem em tudo o que ama em você. Mantenha esta visão no vosso coração. Mantenham, queridos e queridas seguidores e seguidoras. A nível de declaração, vocês amam-se totalmente em todos os vossos aspectos. Digam isso ao espelho. Vocês amam-se totalmente. Vocês são íntegros e íntegras. Vocês estão protegidos e protegidas. E, por fim, perguntem a um amigo ou uma amiga o que é que eles gostam em vocês. Quantas vezes é que nós nunca perguntamos isso? Queridos e queridas seguidores, espero que gostem da leitura. Mais uma vez, muita coincidência. A carta da manifestação saiu 2 vezes. Estava no fundo do baralho quando eu vi hoje de manhã. Esta carta foi a mesma da leitura de ontem. Muito interessante. Espero que tenham gostado desta leitura. Carreguem no like e inscrevam-se no canal. Madame Tarot Portugal, sempre aqui convosco, a trazer-vos o máximo de informação possível aqui das nossas luas, das nossas fases astrológicas e de tarot, tudo aquilo que espiritualmente possa ser aqui uma ajuda para nós. Divirtam-se, tenham cuidado aqui à volta do 20 de novembro, já sabem, continua tudo muito agitado, o Mercúrio retrógrado até 27. E, portanto, tenham sempre em conta que são épocas bastante difíceis, quando acontecem alguns imprevistos. Cuidado a conduzir, cuidado a escrever e-mails, cuidado a falar ao telefone, enfim, temperança. O que digo para vocês, digo para mim, porque estamos todos juntos aqui no nosso caminho espiritual e na nossa direção mais elevada, não é? Aqui na nossa direção ao mais alto bem vibracional coletivo e comum de todos nós. Obrigada, queridos e seguidoras. Vemo-nos na próxima leitura. Até já! Madame Tarot Portugal, sempre aqui convosco. Até já!